Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 28. A história do livro de Atos está quase se encerrando e a saga da viagem de Paulo a Roma está chegando ao seu final. Vamos ver o que Lucas relata no seu último capítulo do livro de Atos, no versículo 1 até o versículo 10, que nós leremos hoje. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto, de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Meus queridos, nós vemos aqui o capítulo final do livro de Atos. Lucas, ele participa dessa parte final, dessa viagem, ele participa do naufrágio, ele narra esse texto como um dos participantes, ele narra aqui em primeira pessoa do plural, ele sempre usa a expressão nós, o pronome nós aqui, e por isso nós sabemos que Lucas, ele tinha um olhar diferente da situação, já que ele estava participando do ato, não foi algo que ele ouviu, uma história de pescador apenas, foi algo que eles viveram e eles experimentaram todo o sentimento, tudo aquilo que estava acontecendo neste naufrágio. Então, Lucas, ele relata que eles descobriram que a ilha se chamava Malta. Muito provavelmente foram conversar com alguns moradores da região e descobriram que a ilha se chamava Malta. E logo eles precisavam acampar, eles precisavam se proteger, estava chovendo, fazia frio, então eles precisavam fazer ali uma fogueira. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, agarra-se à mão de Paulo. E as pessoas começaram a deduzir em seus pensamentos: este homem é assassino, já que a víbora foi somente nele, né, ali 276 pessoas que sofreram aquele naufrágio e a víbora foi na mão de Paulo, justamente na mão de Paulo. Eu imagino que os outros também ficaram ali assistindo a cena, né? Muita gente não queria trabalhar e eram prisioneiros e estavam ali, a sua maioria eram prisioneiros, então eles estavam meio que se entregando a sua vida. Mas Paulo estava ali para servir as pessoas. Ele entendeu que a tempestade e o naufrágio foram instrumentos de Deus para servir aquelas pessoas. E por isso ele já meteu a mão ali no fogo para fazer a fogueira. No entanto, essa víbora agarra sua mão e todo mundo começa a esperar que ele comece a inchar, que ele morra, que ele caia morto de repente. E o que acontece é que ele continua vivo, que ele continua ali fazendo as coisas, trabalhando. Nada acontece com Paulo.
nós lembramos de uma passagem lá do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, um discurso final de Jesus para os seus discípulos. Ele diz que esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Então pegarão em serpentes, orarão por pessoas e elas serão curadas, enfim, mas pegarão em serpentes e nada vai acontecer com essa pessoa. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm uma garantia total de proteção, têm uma segurança total, melhor do que qualquer plano de saúde, melhor do que qualquer segurança contratado aqui na Terra. Este poder que atua no mundo espiritual é o poder que caminha ao lado daqueles que creem, aqueles que têm Jesus em seus corações, aqueles que vivem uma vida de consagração, temem ao seu nome e professam o nome de Jesus Cristo. Então, Paulo não deveria temer, mas ele continuava ali entendendo que o seu papel era servir e as pessoas achavam que ele era um assassino, pois eles acreditavam na justiça. A justiça era uma deusa que não permitia que a pessoa que matasse saísse viva. Então a justiça faria com que a pessoa morresse, olho por olho, dente por dente, e assim as pessoas pagavam pelos seus próprios crimes. Essa deusa justiça não permitiria que Paulo continuasse vivo se ele fosse um assassino. No entanto, nós servimos a um Deus muito maior, nós servimos ao nosso Deus Altíssimo, que é todo-poderoso, maior do que qualquer outro Deus, tem o poder de muitos deuses, é o nosso Deus Elohim, e então Paulo pega na serpente, não sofre nada e as pessoas ficam boquiabertas, perplexas ao ver aquela cena. Ele continua vivo. E mais do que isso, eles encontram ali uma propriedade de um homem chamado Públio, talvez o governador ali da ilha de Malta, e ele, conversando com o governador, recebe a benevolência desse homem que hospeda Paulo, alguns companheiros que estavam com ele e os soldados também que estavam acompanhando Paulo na casa dele. Imagine só a cena. Este homem, Públio, então oferece a sua casa para hospedar Paulo. E vejamos o que acontece. O pai de Públio estava doente. O pai de Públio estava acamado, com desinteria, estava passando por maus bocados. E Paulo lhe impõe as mãos, ora por este homem e este homem é curado. O poder de Deus atua na vida deste homem e faz com que esse homem seja curado para que Públio seja transformado, para que as pessoas vejam o poder de Deus atuando e creiam que Deus estava ali atuando na vida de Paulo. Gente, que emocionante tudo isso. Nós podemos entrar nessa história e vivenciar cada instante dessa história. Momentos de tensão no naufrágio, momentos de tensão ali quando a víbora ataca a mão de Paulo, momentos de alegria ao ver Deus atuando na vida do pai de Públio. E olha só o que acontece. Muitos doentes começam a vir até Paulo pedindo para que ele orasse e curasse a todos. Mas, olha só, nós temos aí uma grande armadilha, um grande risco que Paulo estava correndo. Paulo, ele sobreviveu ao naufrágio. Talvez o inimigo tenha enviado essa tempestade, esse naufrágio para tirar Paulo do centro da vontade de Deus, impedir que ele chegasse até Roma e falasse com César e toda a guarda real. Então, talvez essa tempestade tenha sido enviada pelo inimigo para tentar impedi-lo de cumprir o projeto de Deus. Não foi suficiente. O naufrágio talvez aí tenha acontecido para que interromper, né, esses planos de Deus. Depois a víbora atacando a mão de Paulo também talvez tenha acontecido para impedir que Paulo cumprisse o projeto de Deus, mas nenhuma dessas estratégias de Satanás foi suficiente para tirar Paulo dos planos de Deus, do centro da vontade de Deus. E agora as pessoas passam a idolatrá-lo.
Ele foi considerado um Deus por ter curado tantas pessoas, por ter sido instrumento de Deus para curar muitas pessoas, então as pessoas achavam que ele era um Deus também. Veja só que perigo. Às vezes na vida do cristão nós fugimos de armadilhas tão ferozes, armadilhas tão descaradas, e às vezes a gente cai numa outra pequena armadilha, que é a armadilha do orgulho. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso cristianismo. Nós vemos aqui que Paulo, ele continua no seu propósito firme para ir até Roma. Esta era a vontade de Deus para a vida dele, e ele continua mantendo isso em mente, continua firme no seu propósito. Que nós também não venhamos mais a cair em nenhum tipo de armadilha, sejam as armadilhas descaradas, sejam armadilhas veladas, né? Sejam armadilhas que são sutis, que nós estejamos atentos e tenhamos discernimento para poder evitar todo tipo de armadilha, para que cumpramos o projeto do Senhor nas nossas vidas no dia de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, assim como o Senhor cuidou de Paulo, protegeu e fez com que ele cumprisse o seu plano de ir até Roma. Nós queremos também, ó Deus, viver o nosso plano e cumprir o teu plano nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos protegendo, nos dando discernimento, abra os nossos olhos para que vejamos as armadilhas que estão adiante de nós, possamos desviar dessas armadilhas e possamos desfrutar da tua presença inundando as nossas vidas para todo sempre. Muito obrigado a Deus pelo texto bíblico de hoje, por esse tempo devocional. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vamos formar aqui um exército de pessoas que leem a palavra de Deus e estudam a palavra de Deus, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, tchau!